Ei pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje então nós estamos começando a semana 4 do PET 4 de matemática e o tema dessa semana é problemas envolvendo sistemas de equações lineares. Então na semana passada nós vimos algumas resoluções mais diretas envolvendo sistemas. E hoje então a gente vai ver problemas envolvendo sistemas de equações lineares. Então vamos tentar entender o que seria isso. Nesse caso aqui eu peguei alguns exemplos, né, com problemas, para a gente, através desses problemas, a gente ter que ler, interpretar e saber onde ou como, né, no caso, que a gente teria que montar esses nossos sistemas aqui. Deixa eu só ajustar a tela aqui para vocês, para que não corte. Aí, pronto. Para que não corte o nosso problema aqui. Então, o exemplo é o seguinte: em um zoológico, a manada de elefantes é 3 vezes maior que a manada de girafas. Somando a população das duas manadas, temos o total de 200 animais. Qual é o número de elefantes desse zoológico? Então, vamos tentar interpretar aqui, olha, o seguinte, vamos por passo a passo. Nós temos aqui no nosso zoológico os elefantes e as girafas. Então eu sei que eu vou usar E para elefante e G para girafa, tá, gente? No caso, o número de elefantes, ele é 3 vezes maior, né? Então é 3 vezes, é o triplo do que a manada de girafas. Então essa é uma informação que nós temos, que o número de elefantes é 3 vezes maior que o número de girafas. E que se eu somar então o número de elefantes mais o número de girafas desse zoológico, né, o número dessas duas manadas no total, a gente tem um total de 200 animais. Então, a partir disso, olha, nós já temos um sistema. E a partir desse sistema, a gente vai resolver isso aqui tudo. Como? Olha, essa minha primeira igualdade ali já me dá o valor de E, que é 3G. Então, onde tem o E na minha segunda equação aqui, eu vou substituir por 3G mais G, que é o número de girafas, igual a 200. Lembrando que nesse caso eu estou fazendo a resolução desse sistema pelo método da substituição, porque um dos valores aqui já estava isolado, então vou fazer ele pelo método da substituição. 3G mais G dá um total de 4G. Tá parecendo que é sinal de internet, né? Mas não, é G de girafas, tá? E aqui nós temos aqui o total de 200. Então, para eu descobrir o total agora de girafas, de quantas girafas nós temos nesse zoológico, o que eu vou fazer aqui é simplesmente isolar o termo G e vou pegar aquele 4 que estava multiplicando e passar ele dividindo, onde nós temos aqui que o número de girafas é igual a quanto? 200 dividido por 4 dá 50. Né? 50, vamos colocar aqui no cantinho, ó, girafas. Ótimo. Mas o exercício ele não quer saber a quantidade de girafas. Ele não perguntou sobre a quantidade de girafas. Ele perguntou qual é o número de elefantes desse zoológico. Então, se eu sei que o número de elefantes é igual ao triplo do número de girafas, então o número de elefantes vai ser igual a 3 vezes 50. Por que 3 vezes 50? Porque 50 é o número de girafas. Então o número de elefantes é igual a 150 elefantes. Então o exercício ele quer saber o seguinte, o nosso problema ele quer saber, ó, qual é o número de elefantes desse zoológico? Aí você só fazer aquela resposta mais bonitinha, né? O número de elefantes desse zoológico é 150. Ou nesse zoológico há 150 elefantes. Então a gente consegue fazer essa resposta aí de várias outras maneiras. Vou parar por aqui, aí cabe a vocês definirem a melhor forma de colocar aquela resposta mais bonitinha, né? Mais encorpada no contexto aqui para fazer a resposta bonitinha. Dando sequência aqui então, olha, nosso segundo exemplo é o seguinte: numa fazenda há vaca e galinhas, em um total de 80 animais e 240 pernas. Nessa fazenda há quantas galinhas a mais do que o número de vacas? Então, olha, aqui agora a gente vai ter que determinar quantas galinhas nós temos, quantas vacas nós temos, para poder fazer então essa comparação, porque o exercício ele não quer saber só o número de galinhas ou só o número de vacas. Ele quer saber ainda quantas galinhas há mais, né? Quantas galinhas tem a mais em relação ao número de vacas.
Então, vamos começar a interpretar esse nosso problema aqui. E nós temos o seguinte, deixa eu pegar essa parte E aqui, que está muito grande, eu vou passar ela para cá, para a gente começar a montar aqui embaixo aqui o nosso sistema. Nós temos, então, vacas, eu vou falar de V, e galinhas eu vou falar de G agora, não confunda com a girafa. Vacas e galinhas. Se eu somar a quantidade de vacas e galinhas, nós teremos um total de 80 animais. Foi o que o exercício deu para a gente. E nós sabemos que cada vaca tem 4 pernas, né? Então, 4 pernas para cada vaca, mais. E que cada galinha tem 2 pernas, mais 2 pernas para cada galinha. Então, olha, o número de pernas aqui, agora fazendo essa relação, nós temos um total de 240 pernas. E como que eu vou calcular isso? Então, aqui nós temos o nosso sistema. Olha, eu vou fazer essa resolução, já que o primeiro eu resolvi pelo método da substituição, nesse caso aqui agora eu vou resolver esse nosso sistema pelo método da adição. E para ter um método da adição, nós precisamos ter termos semelhantes e termos iguais. Poderia até falar termos iguais, mas com sinais opostos. Nesse caso aqui, então, para que isso aconteça, eu vou multiplicar toda essa primeira equação aqui por menos 2. Christian, por que você está multiplicando essa primeira equação por menos 2? Não estou entendendo. Porque se eu for resolver esse problema pelo método da adição, ou o número de vacas tem que ficar negativo, ou o número de galinhas tem que ficar negativo. Deixa eu até colocar de cor diferente aqui para dar um destaque maior. Fazendo então essa multiplicação por menos 2, o número de galinhas, olha, vai ficar menos 2 também, eu vou conseguir cortar. Então, vai ser menos 2 na primeira equação, mais 2 na segunda equação, referente ao número de galinhas, cortando, simplificando aquilo tudo, vai ficar bem tranquilinho para poder resolver. Então, nós temos, ó, vacas vezes menos 2, vai dar menos 2 vacas. Menos 2 vacas. Parece que a pessoa está perdendo vaca aqui, né? Galinhas vezes menos 2 também dá menos 2 galinhas. E 80 vezes menos 2 dá menos 160. Agora, a segunda equação, reparem que eu não fiz nada, eu não estou multiplicando nada a minha segunda equação. Então, eu só vou copiar ela do jeito que está ali. Pronto. Agora, o que eu tenho que fazer é somar as minhas duas equações. Se eu estou resolvendo pelo método da adição, a gente tem que somar alguma coisa aqui. E agora que eu vou somar as minhas duas equações, porque na hora que eu for somar aqui, olha, esse 2g positivo com 2g negativo, eu consigo cortar. Ou seja, dá zero. E é esse o objetivo aqui do método da adição. Um dos nossos termos, uma das nossas incógnitas, tem que dar zero. Então, resolvendo o restante, olha, menos 2 mais menos 2v mais 4v, a gente resolve os coeficientes, menos 2 mais 4 dá 2 positivo, e copia então o v. Como menos 2 mais 2g dá zero, zero eu não preciso de ficar colocando aqui. E aqui a gente tem ainda menos 60 mais 240, a gente chega no valor de 80. Então, nós temos aqui que o número de vacas é igual a 80 dividido por 2. Então, o número de vacas é igual a 80 dividido por 2 dá 40 vacas. Ok, ótimo. Descobri, então, a quantidade de vacas dessa fazenda. Mas eu preciso de descobrir agora a quantidade de galinhas para a gente fazer essa relação. Vamos pegar aqui então a nossa primeira equação, ó. Deixa eu já até copiar ela aqui, para a gente poder resolver o nosso cálculo aqui agora. Ó, espera aí que sumiu o negócio. Vou colocar aqui embaixo, lembrando que isso tudo aqui é igual a 80 animais que nós temos. Se eu sei que o número de vacas é 40, vamos tentar então descobrir o número de galinhas aqui, né? Para a gente fazer então essa resolução, eu vou pegar esse 40 e passar ele para o lado de cá. 40 está positivo, ele passa negativo. Então, o número de galinhas é igual a 80 menos 40. O número de galinhas, então, é igual a quanto? A 40 galinhas. No caso do nosso exercício, ele quer saber quantas galinhas há a mais em relação ao número de vacas. Então, nós temos 40 galinhas e 40 vacas. Então, aqui, qual que vai ser a nossa resposta? Olha, quantas galinhas temos a mais que o número de vacas? Nós temos 10 galinhas a mais? Não. O número delas é igual? Não é a letra A.
Nós temos também, não temos 20 galinhas a mais, nós não temos 5 galinhas a mais, nós não temos 15 galinhas a mais. A letra E é nenhuma, pois tem a mesma quantidade de galinhas e vacas. Ou seja, é a alternativa E. O número de galinhas e vacas é a mesma, não é? Então, a alternativa E é a nossa resposta correta. E, para a gente finalizar aqui, então, para a gente encerrar nossa aula, hoje foi rapidinho aí, ó, deu um pouquinho mais de 10 minutos. Para a gente encerrar, né, tem que ter a nossa palavra-chave, que nesse caso aqui vai ser, deixa eu ver aqui, pegar uma, vai ser fazenda. Então, a nossa palavra-chave de hoje vai ser fazenda. Me manda lá no WhatsApp a palavra-chave para vocês garantirem a presença de hoje. Vejo vocês, então, na semana que vem, que vai ser a semana de revisão, tá, gente? Não esquece, não. Semana que vem é a semana de revisão, de correção de alguns dos exercícios do PET 4. E é isso. Até a próxima, então, gente. Tchau!